Vamos iniciar agora a incerteza combinada. Particularmente, essa incerteza ela tem uma característica muito particular. Vamos lá. Primeiramente, como o próprio nome diz, incerteza combinada. Ela vai combinar a incerteza do tipo A com a incerteza do tipo B. E vai ter um resultado que relativamente é importante para poder começar a avaliar e principalmente estimar o valor correspondente para a incerteza expandida, que é o que nós vamos ver lá no final. Ou seja, na hora que eu faço a combinação da incerteza tipo A e tipo B, automaticamente nós temos o seguinte: eu vou fazer uma soma quadrática e extrair a raiz dessa soma quadrática para obter um resultado de uma estimativa, que será a estimativa da incerteza combinada. Ou seja, nós temos aí as variáveis de entrada, que seriam a do tipo A e tipo B, e eu vou ter uma variável de saída, que vai ser a nossa combinada. Então, na fórmula, eu tenho essa equação aqui, ó, a estimativa que eu quero e, particularmente, as incertezas que são do tipo A e tipo B aqui, referente a cada uma que eu identifiquei. Então, particularmente, temos lá as incertezas do tipo A, que seriam da coleta, as do tipo B, como o nosso exemplo já citou na aula anterior, temos lá a resolução, a incerteza do padrão e algum tipo de erro, ok? Ou seja, eu começo a colocar esses valores elevados ao quadrado para poder obter o resultado correspondente. Atribuído a cada uma dessas incertezas individuais, nós temos o que nós chamamos de coeficiente de sensibilidade. O que seria isso? Seria, na verdade, você ter um resultado que você coletou e ter, por exemplo, as componentes da incerteza do tipo B, como exemplo, em unidades diferentes, em grandezas diferentes, o que já começa a fazer um trabalho de conversão de unidades. Nós vamos ver isso com mais calma e até com mais exemplos referentes a essa questão do coeficiente de sensibilidade, ok? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, a de saída seria essa y, nessa equação aqui no final. E as variáveis de entrada, os fatores de influência aqui em função de x1, x2, x3 e assim por diante. Ou seja, a quantidade de variáveis de entrada que eu tenho aqui entrará nessa equação. Ou, se preferirem, uma equação um pouco mais completa, que tem lá no Isogan, que é a nossa referência principal. E aqui temos a incerteza combinada, que é representada por isso daqui, ó, por essa forma. U, C, em função de y, e temos as variáveis correspondentes, né? Então, aqui o C1, C2, Cn seriam coeficientes de sensibilidade. Se todas as incertezas individuais estiverem na mesma unidade, por exemplo, milímetro, grau Celsius, automaticamente esse grau de esse grau não, o coeficiente de sensibilidade vai ser igual a 1. Ou seja, ele não vai ter influência significativa no resultado final. Agora, se eu tiver unidades diferentes, aí sim eu vou ter que fazer a conversão. Como eu falei, nós vamos ver isso lá na frente, com maiores detalhes após o passo a passo, né? Porque esse passo a passo eu tenho que entender a lógica completa dele, que é a experiência que nós temos junto aos nossos alunos aí desde 2010, não, 2009. Posso dizer com segurança que desde 2009 nós já estamos dando esse treinamento de incerteza. E automaticamente, se eu for contar mesmo,
Desde 2006 nós estamos dando esse curso de incerteza, na verdade. Começamos dando esse curso numa faculdade e posteriormente a isso foi pela própria Jasmetro, ok? Então vamos lá, voltando para cá. O que é importante frisar? Primeiro, para os valores que vocês identificaram, incerteza do tipo A e do tipo B, todas devem estar na mesma unidade de grandeza. Se eu tiver uma em graus Celsius e outra em milímetros, se eu tiver uma em bar e outra em PSI, eu tenho que começar a transformar essas unidades em uma que seja, por exemplo, o que é muito comum é a unidade da coleta de dados. Então, normalmente, a unidade de coleta de dados é a unidade do instrumento que você está calibrando. Então, esse é um dos princípios. Pode ver outras formas? Aí depende. Primeiramente, eu tenho que pensar que a característica que eu vou fazer análise está assim, ó, sempre vai ser assim, ó, combinada. De um modo simples, seria esse daqui, ó, que nós vimos anteriormente. Mas o modo completo é dessa forma. Então, o ideal para fazer o cálculo da incerteza combinada seria você ter tudo dentro da mesma unidade. Porque não dá para eu fazer o cálculo de uma incerteza combinada tendo lá milímetros e micrômetro, bar e PSI, tudo dentro da mesma equação. Não dá para fazer isso. É impraticável e o resultado pode ser catastrófico no final. Por quê? Você não transformou a unidade. Nós vamos ver um exemplo logo em seguida, tá? Então esse é o princípio básico. Tudo na mesma unidade, ok? Aqui nós temos o exemplo, né? Aqui, particularmente, uma tabela do cálculo de incerteza tendo N variáveis. E particularmente aqui nós temos resolução, que pode ser incorporada à resolução do padrão e do mensurando. O mensurando seria o instrumento a ser calibrado, tá? E as variáveis de temperatura que nós temos e mais outras fontes de incerteza. Mas o que é mais interessante é aqui, ó. Cada incerteza padrão que eu calculei, ou que foi calculado, melhor dizendo, ela tem uma unidade diferente uma da outra. Se essa unidade de entrada for igual à da saída, então vai ser igual a 1. Ó. Só temos igual a 1 aqui, esses dois primeiros, e no quarto. O restante eu tenho unidade de conversão, ou o que nós chamamos de coeficiente de sensibilidade. Esse é o princípio básico. Estou colocando um exemplo bem característico que pode acontecer no seu dia a dia. Tá? E no final, nós temos o seguinte, ó. A incerteza combinada está aqui, ó. Nesse circundado aqui para o resultado correspondente. Quando eu transformei a unidade de medida aqui, ó, por exemplo, em Kelvin, para a unidade final em kPa, opa, peraí. Eu quero em kPa. A unidade é Kelvin. Então eu tenho uma correlação de uma unidade em relação a outra. E aí eu converti o resultado final, que seria a multiplicação da incerteza padronizada vezes o coeficiente de sensibilidade. Aí eu vou ter o resultado correspondente. Obtive o resultado correspondente? Aí eu faço a raiz quadrada da soma quadrática. Tá? Então, esse é o princípio básico que nós temos para poder fazer o cálculo da incerteza combinada. Ok? Identificar essa parte? Eu vou até pegar esse exemplo para reproduzir para mais adiante, para os temas adiante, para facilitar esse entendimento. Ok? Para que serve uma incerteza combinada? Primeiro, quantificar o nível de confiança. Esse é o primeiro ponto. A base vai ser a base para incerteza expandida.
Ou seja, na prática, a incerteza combinada corresponde a um desvio padrão, idêntico ao que nós vimos lá na estatística descritiva. Segundo ponto, eu vou comparar os resultados. Como que está a especificação? Está dentro, está fora? E aí fica muito mais fácil. E por último aqui, atender os requisitos da norma, né? Isso é importantíssimo. Quando eu devo usá-la para iniciar a avaliação de uma incerteza como um todo, né? De uma forma completa, conforme o ISO-GAN. Depois, emitir certificado de calibração ou ensaio. Isso já vai dar uma base muito, muito robusta na hora de vocês fazerem esse cálculo. Depois, comprovar a rastreabilidade metrológica. E, por último, atender às auditorias correspondentes à avaliação da incerteza. Ok? Fechamos aqui a incerteza combinada, ou seja, se eu determinei lá a incerteza do tipo A, depois calculei as incertezas do tipo B, eu faço o seguinte, calculo a incerteza combinada, ou seja, eu vou pegar os valores que eu coletei da incerteza do tipo A, vou pegar as do tipo B, fazer uma soma quadrática dentre elas e extrair a raiz. Ou seja, equacionei toda essa questão da incerteza combinada. Ok? Até a próxima aula. Vamos para frente, né? Até. Tchau, tchau.